Era véspera de Natal em Paraty, e o ar estava pesado com o cheiro de maresia e uma forçada sensação de alegria. Eu tinha acabado de sair aos tropeços do pronto-socorro depois de um plantão duplo de 16 horas, com uma dor profunda nos ossos que parecia ir além do simples cansaço. Meu celular vibrou no meu quadril, uma mensagem da minha filha de 18 anos, Sofia. Ela deveria estar na casa da avó, o centro das festas da nossa família, cercada por luzes pisca-pisca e sons de celebração. A mensagem continha apenas 2 palavras: "Tô em casa". Um arrepio percorreu minha espinha, mais frio que o ar da noite. Resmunguei uma desculpa curta e vaga para minha mãe ao telefone e apontei meu carro em direção à nossa pequena casa, meu coração martelando um ritmo frenético e desesperado contra minhas costelas. Encontrei Sofia encolhida em uma bola apertada, no sofá da nossa sala. Seu vestido de festa era um amontoado de tecido amarrotado debaixo dela. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, e na penumbra ela parecia incrivelmente pequena. Quando me ajoelhei no chão ao lado dela, ela nem sequer olhou para mim. "Filha, o que foi? O que aconteceu?" sussurrei, minha mão acariciando seu cabelo. Sua voz era apenas um sopro frágil de som. Eles me disseram que a mesa estava cheia. Antes de continuarmos com o resto desta história, me faça um favor rapidinho e curta este vídeo. Se inscreva no canal e me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Eu adoraria saber. 6 palavras. Foi tudo o que precisei para que meu mundo se partisse. Minha filha, minha menina brilhante e gentil, tinha sido mandada embora. Sem cadeira, sem prato, sem boas-vindas. Na véspera de Natal, minha própria família disse à minha filha que não havia lugar para ela. Abracei minha filha enquanto ela tremia, tentando montar a história a partir dos pedaços estilhaçados de seus soluços. A história saiu em fragmentos, cada um deles um caco afiado de uma noite que deveria ter sido mágica. Por semanas, Sofia vinha vibrando de animação por causa desse jantar. Aos 18 anos, ela estava finalmente prestes a se sentir parte do mundo adulto. Tinha acabado de tirar sua carteira de motorista, um vestido que ela mesma escolhera e um sentimento de pertencimento que ela acreditava ser uma garantia inabalável de sangue. A noite tinha começado com tanta promessa. Ela passou a tarde inteira na nossa cozinha, com um leve pó de farinha no nariz, enquanto seguia meticulosamente a receita de sequilhos da minha bisavó. Era uma tradição de família querida que eu passei para ela anos atrás. Ela arrumou os biscoitos delicados e crocantes em uma lata verde festiva. Cada um disco perfeito e rendado de doçura tostada. Era muito mais do que apenas uma sobremesa. Era sua oferenda, um símbolo de que ela não era mais uma criança relegada à mesa de canto na sala de TV. Ela era uma deles agora, trazendo algo para compartilhar. Ela me contou sobre o trajeto até a casa de sua avó, Margarida. Ela estava com o rádio ligado, cantando junto com as músicas de Natal, sentindo aquela emoção pura e juvenil de independência em uma noite que brilhava com possibilidades. O centro histórico de Paraty estava coberto por elegantes luzes brancas, e as grandes casas coloniais ao longo da orla pareciam algo saído de um cartão postal. Ela estacionou em frente à casa de Margarida, a mesma casa que meu salário impedia de ser hipotecada, e a viu resplandecendo com luz e calor. Carros se enfileiravam na rua estreita. Através da enorme janela de vidro, ela podia ver a dança das chamas da lareira e as silhuetas de pessoas rindo, com suas taças de vinho erguidas em um brinde. Respirando fundo para se acalmar, ela subiu pelo antigo caminho de tijolos, a lata verde segurada cuidadosamente em suas mãos. O cheiro rico de pernil assado e especiarias flutuava na noite úmida do litoral fluminense. Ela podia ouvir a risada estrondosa característica de seu tio Roberto antes mesmo de chegar à porta. Esta era a sua família. Era aqui que ela deveria estar.
A porta foi aberta pela própria Margarida, minha mãe. Sofia disse que o sorriso ensaiado de sua avó, aquele que ela reservava para convidados importantes, vacilou no momento em que a viu. Foi instantaneamente substituído por uma expressão tensa e irritada, como se uma interrupção cansativa tivesse acabado de aparecer em sua porta polida. "Sofia", ela disse, sua voz completamente sem emoção. Ela não abriu a porta mais do que isso. Não ofereceu um abraço ou um Feliz Natal. Ela apenas ficou ali, uma barreira física entre minha filha e o calor e as risadas lá dentro. "Oi, vovó, Feliz Natal", Sofia disse, erguendo a lata. "Eu trouxe sequilhos." Os olhos de Margarida moveram-se rapidamente para a lata e depois de volta para o rosto de Sofia, sua expressão impassível. "Ah, bem, isso é... legal. A questão é que estamos completamente lotados este ano. Realmente não há mais espaço." Sofia me contou que ficou parada na soleira da porta, o frio se infiltrando por seus sapatos finos, totalmente confusa. Lotados? O que isso significava? Era uma casa, não um restaurante com um código de incêndio rigoroso. Era para ser a família. Então seu tio Roberto apareceu atrás de Margarida, um copo de uísque na mão. Ele espiou por cima do ombro da mãe e deu a Sofia um sorriso preguiçoso e desdenhoso. "E aí, garota? Chegou em má hora, a casa tá cheia hoje." Ele soltou uma risadinha baixa, um som descuidado e desdenhoso que fez as bochechas de Sofia arderem de vergonha. "Tenta da próxima vez, tenta da próxima vez." Como se o Natal fosse um jogo de azar, como se sua presença fosse um prêmio que ela tivesse que ganhar por pura sorte. Ninguém mais veio à porta, ninguém a cumprimentou, ninguém a convidou para entrar, nem mesmo por um minuto para dizer olá. O calor da casa parecia uma parede física que ela não conseguia atravessar. Os sons de uma festa, de uma família celebrando junta, tornaram-se um rugido abafado e zombeteiro em seus ouvidos. Ela se lembrou de olhar por cima do ombro rígido de sua avó e ver primos com quem brincou a vida inteira, tias e tios, todos se movendo e conversando como se nada estivesse errado. Como se ela não estivesse do lado de fora, sendo ativamente rejeitada. Ela não sabia o que dizer. A rejeição foi tão brusca, tão completamente inesperada, que as palavras simplesmente evaporaram. Ela apenas assentiu, o movimento parecendo rígido e estranho. Ela murmurou algo como "Ok, Feliz Natal", e se virou. Ela caminhou de volta por aquele caminho de tijolos, seus sapatos novos de verniz parecendo ensurdecedoramente altos, no silêncio súbito e vibrante. Ela sentiu dezenas de olhos em suas costas, embora soubesse que não havia nenhum. A humilhação era um peso físico, pressionando-a, tornando difícil respirar. Ela voltou para o carro, suas mãos tremendo tanto que ela se atrapalhou com a chave na ignição. Ela colocou a lata verde de biscoitos no banco do passageiro ao seu lado. O cheiro doce e amendoado encheu o carro e, de repente, pareceu enjoativo e nauseante. Ela dirigiu para casa pelas mesmas ruas lindamente decoradas, mas agora as luzes alegres e cintilantes pareciam zombar dela. Cada casa brilhando com família e alegria era um lembrete cruel da porta que acabara de ser fechada na sua cara. Ela chorou durante todo o caminho, as lágrimas borrando as luzes lindas e cruéis da cidade. De volta à nossa sala, eu olhava para a lata verde agora sobre nossa mesinha de centro. Levantei a tampa. Os sequilhos estavam perfeitos. Eram um testamento ao seu cuidado, seu amor, sua esperança. E eles haviam sido recusados. Minha mãe e meu irmão não tinham apenas mandado minha filha embora. Eles haviam rejeitado a melhor parte dela. Eles olharam para seu coração esperançoso e amoroso e a informaram que não havia espaço para ele. Cobri Sofia com um cobertor macio no sofá, sua respiração finalmente se acalmando no ritmo constante do sono. Acariciei seu cabelo, minha mente uma tempestade silenciosa e furiosa. Por anos eu aceitei o desprezo casual deles em relação a mim.
Eu engoli os insultos, paguei as contas intermináveis e fiz o papel de pacificadora. Eu dizia a mim mesma que era o que se faz pela família. Mas isso era diferente. Não era mais sobre mim. Eles pegaram sua crueldade descuidada e a miraram diretamente na única pessoa neste mundo que eu não permitiria que eles quebrassem. Eles machucaram minha filha e, ao fazer isso, eles finalmente me mostraram que não eram minha família de jeito nenhum. Eram apenas pessoas com quem eu tinha um parentesco. Pessoas cujas vidas confortáveis eu vinha financiando. Uma certeza silenciosa e gelada se instalou no fundo do meu peito. Os pagamentos estavam prestes a parar. Sofia dormia, mas o descanso era impossível para mim. Sentei-me à nossa pequena mesa da cozinha, a lata de biscoitos intocada à minha frente como uma acusação. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo e constante da geladeira. Lá fora, as luzes festivas de um vizinho piscavam, acendendo e apagando, lançando sombras alegres e rítmicas pelo meu chão. A hipocrisia de tudo aquilo era sufocante. Paraty, a cidade que se orgulhava de sua lendária hospitalidade, abrigava as pessoas mais frias que eu conhecia. Meu nome é Helena Vargas. Tenho 38 anos e sou enfermeira do pronto-socorro. Passo meus dias e muitas vezes minhas noites consertando pessoas. Conserto o que está quebrado, estanco o sangramento e tento criar ordem a partir do caos absoluto. É uma habilidade que, aparentemente, eu trouxe para casa porque nos últimos 15 anos foi tudo o que fui para minha própria família. Uma consertadora. A mulher quieta e confiável para quem eles ligavam, não para celebrações, mas apenas para catástrofes. As palavras que Sofia sussurrou antes de finalmente adormecer ecoavam em minha cabeça. Eles me fizeram sentir como bagagem. Bagagem. Algo que você carrega por um senso de obrigação. Algo pesado e sempre no caminho. E eu percebi com uma clareza nauseante e dolorosa que era precisamente assim que eles me tratavam há anos. Minha carteira, por outro lado, era sempre uma convidada bem-vinda. Minha conta bancária sempre tinha um lugar na cabeceira da mesa. Minha mente começou a vagar para trás, puxando memória após memória das ligações frenéticas, 2 pedidos desesperados, do rio interminável de emergências financeiras. Era um padrão tão profundamente enraizado em nossa dinâmica que eu há muito tempo deixara de vê-lo pelo que era. Exploração. Lembrei-me da ligação sobre o portão de ferro histórico. Foi há cerca de 3 anos. Margarida me ligou em pânico total. Sua voz tingida com aquele tipo específico de histeria fabricada em que ela era tão boa. Uma tempestade tinha passado pela costa e um único e pesado galho de árvore tinha caído, derrubando uma seção do ornamentado portão de ferro forjado que cercava sua propriedade. A associação de moradores vai me multar até eu não ter mais 1 centavo, Helena. Ela choramingou. Você sabe que não posso arcar com um concerto desses. Não sei o que vou fazer. Ela fez parecer que estava enfrentando a falta de moradia por causa de um pedaço de metal decorativo. Eu estava economizando para uma entrada de um carro mais novo e seguro para Sofia e para mim. Mas a culpa, como sempre, fez sua mágica sombria. Família ajuda a família. Eu disse a mim mesma enquanto transferia R$30 mil da minha poupança para ela. Lembro-me de ver a cobrança do serralheiro artesão ser debitada. Uma semana depois, vi uma foto no perfil de uma prima em uma rede social de uma festa suntuosa no jardim da casa de Margarida. O portão recém-consertado estava ao fundo, brilhando ao sol da tarde. Eu não fui convidada. Quando perguntei a ela sobre isso, ela desconversou com um displicente. Ah, foi só uma coisinha. Você provavelmente estava trabalhando de qualquer maneira. Depois teve a caminhonete do Roberto. Meu irmão Roberto, que possuía a perspicácia financeira de um adolescente com um cartão de crédito roubado. Ele me ligou uma noite, sua voz um sussurro baixo e urgente. Sua caminhonete de trabalho, ele disse, tinha batido as botas.
O motor estava fundido. Ele precisava dela para seu suposto negócio de empreiteiro, ele alegou. Sem ela, não conseguiria sustentar sua família. Ele colocou a responsabilidade por seu sustento diretamente em meus ombros. Sei que é pedir muito, Lena, mas você é a única que pode me tirar dessa enrascada. A conta era pouco menos de R$ 25.000. Eu fui fiadora do empréstimo, e quando ele inevitavelmente começou a atrasar os pagamentos, eu mesma os fiz para proteger meu próprio score de crédito. 2 meses depois, eu o vi dirigindo pela rua, rebocando um jet ski novinho em folha, atrás daquela mesma caminhonete essencial de trabalho. Quando o confrontei, ele apenas riu. Você tem que viver um pouco, mana. Não seja tão tensa o tempo todo. Mas a maior e mais pesada corrente em volta do meu pescoço era a própria casa. A mesma casa da qual Sofia acabara de ser mandada embora. Estava em nossa família há gerações. E 5 anos atrás, após uma série de negócios espetacularmente fracassados de Roberto e dos gastos imprudentes de minha mãe, o banco estava ameaçando executar a hipoteca. A chantagem emocional que se seguiu foi magistral. Margarida chorou, falando sobre como não suportaria perder a casa que meu falecido pai amava, o lugar onde crescemos. Roberto me acusou de não me importar com o legado da nossa família. Eles não conseguiam um novo empréstimo por conta própria. O crédito deles estava em ruínas. Então eu fiz. Coloquei meu nome na nova hipoteca. R$ 1 milhão em dívidas que nem eram minhas. Eu pagava uma parte significativa dela todo santo mês. Um item no meu orçamento logo ao lado de supermercado e meu próprio aluguel. Eu estava pagando por uma casa na qual não era bem-vinda. Todas as peças estavam se encaixando, formando um mosaico de desrespeito profundo e deliberado. Eu era o caixa eletrônico da família, a linha de crédito de emergência. Eu era útil pela minha renda, minha estabilidade, minha disposição infinita para limpar a bagunça deles. Eu era aquela para quem eles ligavam quando um carro estava prestes a ser apreendido, quando um cartão de crédito era recusado em um restaurante chique, quando a companhia de luz enviava o aviso final. Mas na hora de compartilhar a alegria, quando a mesa estava posta para uma celebração, eu era uma reflexão tardia. E esta noite, minha filha aprendeu que ela era menos que uma reflexão tardia. Ela era um problema a ser resolvido fechando uma porta. Eles me fizeram sentir como bagagem. As palavras de Sofia não eram apenas os sentimentos feridos de uma adolescente. Eram a verdade absoluta e sem rodeios da nossa situation. Nós éramos bagagem, pesadas, inconvenientes e só pegas quando eles precisavam de algo de dentro. Algo dentro de mim não apenas quebrou, atomizou-se. A parte de mim que dava desculpas para eles, a parte que se agarrava à esperança frágil e infantil de um dia ganhar seu amor e respeito, desapareceu. Foi substituída por uma clareza fria, dura, como um diamante. Você não pode consertar pessoas que estão determinadas a permanecer quebradas. Você não pode ganhar o respeito daqueles que são fundamentalmente incapazes de dá-lo. Tudo o que você pode fazer é parar de deixá-los te machucar. E você não pode, sob nenhuma circunstância, permitir que eles machuquem sua filha. Levantei-me da mesa da cozinha. As luzes piscando lá fora não me incomodavam mais. Eram apenas luzes. Elas não tinham poder. E nem, percebi com um solavanco, minha família. Não mais. O poder deles vinha de mim, da minha conformidade e do meu talão de cheques, e eu estava prestes a desligá-lo. O relógio digital no forno brilhava. 4h03 da manhã. As horas antes do amanhecer são um momento de acerto de contas em um hospital. É quando as febres muitas vezes cedem, quando a luta é vencida ou perdida. E na quietude silenciosa da minha própria casa, parecia que uma batalha estava finalmente virando. A dor que me esvaziou por horas estava agora se cristalizando em algo completamente diferente. Foco. Caminhei até a pequena escrivaninha que mantinha em um canto da sala e abri meu notebook.
A tela lançou uma luz azul e estéril em meu rosto. Por anos, eu deliberadamente evitei olhar muito de perto para os números. Eu sabia que estava dando dinheiro a eles, é claro. Mas eu mantive o total geral intencionalmente vago em minha mente. Quantificar isso parecia admitir a verdadeira escala do problema, e eu não estava pronta para isso. Agora eu estava. Abri o portal do meu banco online e comecei a rolar para trás, mês após mês, ano após ano. Os nomes eram sempre os mesmos: Margarida Vargas, Roberto Vargas. As descrições dos pagamentos eram uma história triste e documentada de suas crises fabricadas. Problema no carro, telhado vazando, conta de dentista, ajuda com impostos. Cada uma era um pequeno e afiado corte de papel na minha própria saúde financeira. Abri uma planilha e comecei o trabalho meticuloso de registrar cada transferência, cada conta paga em nome deles. Trabalhei de trás para frente, desde o dinheiro de emergência para o supermercado da semana passada para Roberto, até os milhares que enviei anos antes. A cada item que eu inseria, a raiva quente e ofuscante que eu sentia começou a esfriar e se transformar em um instrumento frio e preciso. Isso não era mais sobre emoção, era sobre dados, era sobre a verdade. Puxei extratos antigos de cartão de crédito, encontrando as cobranças de suas contas de serviços públicos que eu coloquei no meu cartão para evitar um corte. Encontrei os documentos do empréstimo que eu tolamente avalizei, os extratos da hipoteca que eu pagava sem falhar a cada mês. Os números subiam, cada vez mais altos: 10 mil, 50 mil, 100 mil. Era impressionante. Era o fundo da faculdade que Sofia merecia. Eram as férias em família que nunca tiramos. Era a segurança financeira que eu sacrifiquei no altar de uma família que não guardaria um lugar para minha filha em sua mesa. O total final em dinheiro vivo, sem sequer incluir os empréstimos pelos quais eu ainda era legalmente responsável, passava um pouco dos 500 mil reais. Digitei o número na parte inferior da planilha e fiquei olhando para ele. Parecia um erro. Era um erro. O meu. Nesse exato momento, meu telefone, deitado na mesa ao meu lado, vibrou. A tela se iluminou com uma mensagem de texto. Era de Margarida. Meu coração disparou por um segundo, um solavanco reflexivo de ansiedade. Será que ela sabia que Sofia me contou? Seria um pedido de desculpas? Abri a mensagem. Dizia: o IPTU subiu de novo este ano. Pode ajudar? Eram 4h27 da manhã de Natal. Nenhuma palavra sobre a neta dela, nenhum indício de remorso. Apenas uma mão estendida, palma para cima, pronta para receber. A audácia pura daquilo era de tirar o fôlego. Era a peça final de evidência que eu precisava. Uma confirmação embrulhada para presente de seu completo e absoluto egocentrismo. Não senti uma onda de raiva. Não senti nada. Uma calma profunda e vazia tomou conta de mim. Era isso que ela era. Era isso que eles eram. Tirei um print da mensagem de texto e salvei na minha área de trabalho. Não era mais um pedido, era uma prova. Um passo suave no piso de madeira me fez levantar o olhar. Era Sara, a madrasta de Sofia. Ela e meu ex-marido tinham um relacionamento muito mais saudável do que eu jamais tive com minha própria família. Ela veio tarde da noite passada depois que eu liguei para ela. Seu rosto uma máscara de fúria silenciosa em nome de Sofia. Ela deve ter acordado e visto a luz da sala. Ela ficou ali, de hobby, segurando 2 canecas de café. Colocou uma ao meu lado, seus olhos absorvendo as planilhas, os extratos bancários, a expressão sombria no meu rosto. Ela não precisou perguntar o que eu estava fazendo. Eu a ouvi chorando durante o sono. Sara disse suavemente, sua voz cheia de um calor maternal que minha própria mãe nunca possuiu. Ela é uma menina tão boa, Helena. Ela não merecia isso. Eu apenas assenti, minha garganta muito apertada para falar. Sara olhou para a tela, para as colunas intermináveis de números.
Ela suspirou, um som triste e compreensivo. Eles nunca vão mudar, sabe? Disse ela. Não era uma crítica, mas uma afirmação gentil de um fato. Eles continuarão pegando enquanto você continuar dando. Eles nunca aprenderão a se sustentar até que você pare de salvá-los toda vez que eles caem. Suas palavras soaram como o diagnóstico de um médico. Limpas, claras e inegavelmente verdadeiras. Eu tinha sido uma facilitadora, não uma ajudadora. Meus resgates constantes estavam apenas prolongando a disfunção deles e envenenando minha própria vida no processo. Olhei para ela, a mulher que demonstrava mais gentileza à minha filha do que seus próprios parentes de sangue, e senti uma onda de gratidão. Ela me deu a única coisa que eu precisava e parecia nunca conseguir dar a mim mesma: permissão para parar. Tomei um gole lento e deliberado do meu café. Então me virei de volta para o computador, meus movimentos agora cheios de um propósito novo e inabalável. Minimizei a planilha e abri uma nova janela do navegador. Depois outra e outra. A companhia de eletricidade, a seguradora, o banco que detinha a hipoteca. O plano estava se formando em minha mente, limpo e eficiente. Não envolveria gritos ou lágrimas ou confrontos dramáticos. Seria silencioso, seria metódico, seria liberdade disfarçada de burocracia. A manhã de Natal amanheceu cinzenta e úmida, a alegria festiva da vizinhança parecendo pertencer a um outro mundo. Enquanto outras famílias se reuniam em torno de suas árvores, eu estava sentada em minha escrivaninha, preparando-me metodicamente para desmontar a minha. Não havia alegria nisso, mas havia um profundo senso de correção, de um erro profundo e estrutural finalmente sendo corrigido. Comecei com as coisas fáceis primeiro, os frutos mais baixos do meu emaranhado financeiro. Entrei no portal do meu banco online, naveguei até a seção de pagamento de contas e encontrei o pagamento mensal recorrente para a Companhia de Águas e Energia de Paraty, para o endereço de Margarida. Por anos, esse pagamento saía no dia 15 de cada mês, sem um segundo pensamento. Cliquei no pagamento e um menu simples apareceu: editar, pular, cancelar. Meu cursor pairou sobre a terceira opção por um longo momento. Parecia tão pequeno, tão enganosamente simples para um ato tão monumental. Cliquei em cancelar. Uma caixa de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja excluir este pagamento agendado? Cliquei em sim. E assim, um fio foi cortado. Um por um, eu cortei os laços. O prêmio do seguro residencial que eu pagava semestralmente. O serviço de dedetização. A internet de alta velocidade. Cada clique era um pequeno ato de libertação. Não eram grandes quantias individualmente, mas juntas formavam uma rede de segurança abrangente de minha própria autoria. Uma rede que lhes permitiu viver de forma descuidada enquanto eu vivia com cautela. A rede agora se fora. Então veio a parte difícil, a hipoteca. Isso não podia ser resolvido com um simples clique. Exigia uma ligação telefônica. Verifiquei o horário de funcionamento do credor durante o feriado. Uma linha de atendimento ao cliente 24 horas por 7 dias estava aberta. Respirei fundo e disquei. A música do menu automatizado soando chocantemente otimista. Quando uma voz humana finalmente atendeu, eu estava calma e direta. Meu nome é Helena Vargas, eu disse. Sou fiadora da hipoteca número 880 e 2F-14. Estou ligando para informar que não farei mais pagamentos voluntários neste empréstimo. A mutuária principal é Margarida Vargas. Toda a correspondência e contas futuras devem ser direcionadas exclusivamente a ela. O agente do outro lado estava confuso. Senhora, como fiadora, a senhora ainda é legalmente responsável por esta dívida. Estou plenamente ciente de minhas obrigações legais, eu disse, minha voz tão firme quanto um monitor de batimentos cardíacos. Também estou ciente de que a mutuária principal é responsável por fazer os pagamentos.
A partir de agora, ela terá a oportunidade de fazê-lo. Se ela entrar em inadimplência, lidarei com as consequências legais e financeiras nesse momento. Mas minhas contribuições voluntárias terminam a partir de hoje. Depois que desliguei, o quarto parecia diferente. A maior corrente havia sido quebrada. A responsabilidade agora estava onde pertencia, neles. Agora, para o passo final e crucial, a notificação. Eles não podiam acreditar que isso foi um descuido ou um erro. Tinha que ser uma declaração clara e inequívoca de causa e efeito. Abri um novo e-mail. No campo para, digitei o endereço de Margarida, depois o de Roberto. Pensei por um momento, depois adicionei os endereços de minhas tias, tios e primos mais velhos, aqueles que provavelmente estavam naquela sala de estar quente na noite passada, observando pela janela enquanto minha filha era mandada embora no frio. Eles eram cúmplices em seu silêncio. Eles mereciam saber por que o banco da família estava oficialmente fechando. O assunto era simples: uma atualização sobre assuntos financeiros. Então comecei a escrever. As palavras vieram facilmente, despidas de toda a emoção e focadas apenas nos fatos. Margarida e Roberto, com efeito imediato, encerrarei todas as formas de apoio financeiro a vocês e suas residências. Isso inclui, mas não se limita a todas as transferências monetárias diretas, pagamentos de contas e contribuições para a hipoteca. Esta decisão é final e inegociável. Por anos forneci esse apoio sob a suposição de que éramos uma família, unida por amor e respeito mútuos. Mas o tratamento dado à minha filha, Sofia, na véspera de Natal, deixou dolorosamente claro que essa suposição estava errada. Ela foi desprezada e humilhada, e em sua crueldade para com ela, vocês me mostraram a verdadeira natureza de nosso relacionamento. Não há espaço para negociação sobre isso. A partir de hoje, não haverá mais fundos, nem mais favores, nem mais contato, até que exista respeito genuíno. Um insulto à minha filha é um insulto a mim. Quando estava prestes a anexar a planilha condenatória, Sara veio ficar atrás de mim, lendo as palavras por cima do meu ombro. Ela assentiu lentamente. Bom, está claro. Então ela estendeu o celular. Espere. Há mais uma coisa que você precisa incluir. Ela apertou o play em uma gravação de voz. Era a voz de Margarida, aguda e irritada. Sara deve ter ligado para ela depois que saiu da minha casa na noite anterior, exigindo uma explicação. Sinceramente, Sara, você está sendo tão dramática quanto ela, dizia a voz gravada de Margarida com um suspiro. Ela tem 18 anos, precisa aprender que não é o centro do universo. Não é grande coisa, ela vai aprender o lugar dela. A risada de Roberto podia ser ouvida ao fundo, seguida por um resmungo. Vai endurecer ela um pouco. Ouvir suas palavras, ditas com tanta indiferença quando pensavam que ninguém estava ouvindo, solidificou cada pingo da minha resolução. Isso não foi um mal-entendido. Essa era a filosofia deles. Minha filha tinha um lugar, e era em algum lugar do lado de fora da porta deles. Olhei para Sara e ela simplesmente assentiu, transferindo o arquivo de áudio para o meu notebook. Anexei a planilha, aquela com o número final e condenatório de mais de R$500 mil, destacado em vermelho. Em seguida, anexei o arquivo de áudio renomeando-o para as palavras deles. MP3. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Este era o ponto sem retorno. Este era o momento em que a Helena, quieta e complacente, deixava de existir. Eu não estava apenas cortando-os. Estava segurando um espelho irrefutável para o comportamento deles, apoiado por recibos e suas próprias vozes gravadas. Cliquei em enviar. O e-mail desapareceu da minha tela. Um silêncio profundo encheu a sala. O sol já estava alto entrando pelas janelas. Era dia de Natal e eu tinha acabado de me dar o único presente que realmente queria: liberdade. O dia de Natal foi perturbadoramente silencioso.
Depois que enviei o e-mail, uma paz estranha se instalou em nossa pequena casa. Era a calma no olho de um furacão que eu acabara de desencadear. Sofia, Sara e eu tentamos salvar o dia. Abrimos os poucos presentes que compramos umas para as outras, tomamos chocolate quente e assistimos a um filme de Natal antigo e reconfortante. Mas meu telefone ficou no balcão da cozinha, um retângulo preto e silencioso guardando o potencial para uma explosão. Toda vez que um carro passava, toda vez que a casa velha rangia, eu me preparava. Eu sabia que estava vindo. A primeira ligação veio às 14h17. Identificador de chamadas, Margarida. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo e de novo. Na quarta tentativa, atendi e apertei o botão do Viva Voz. Sara me deu um aceno de apoio do outro lado da sala. Helena? A voz de Margarida era fina e fraca, um tom que eu nunca tinha ouvido dela. Não estava com raiva. Ainda não. Estava perplexa. Acabei de receber seu e-mail. Isso deve ser algum tipo de erro horrível. Sua planilha, essa gravação. O que é isso? É exatamente o que parece, eu disse, minha voz tão calma e firme quanto a mão de um cirurgião. É uma declaração de fatos e uma declaração de intenções. Uma declaração. Você está nos cortando por causa de um pequeno mal-entendido com a Sofia? A incredulidade em sua voz era estonteante. Ela ainda via a profunda humilhação de sua neta como um deslize social trivial. Não houve mal-entendido, respondi. Você foi clara. Roberto foi claro. Não havia lugar para ela. Então estou deixando claro agora. Não há mais lugar para vocês nas minhas finanças. Foi quando o pânico transpareceu. Helena, a parcela da hipoteca vence no primeiro dia do mês. O pagamento automático que você configurou é assim que é pago. O banco vai nos enviar um aviso. Vamos perder a casa. Sua voz subia a cada palavra, inclinando-se para a histeria familiar que ela geralmente reservava para me manipular. Mas pela primeira vez, a velha culpa simplesmente não estava lá. Olhei pela janela para o céu cinzento da tarde. Então talvez você finalmente entenda como é ser deixada de fora no frio, eu disse, as palavras caindo como lascas de gelo. Houve um som engasgado do outro lado da linha, um suspiro de pura indignação. Como você ousa? Depois de tudo que fizemos por você, eu a interrompi, minha voz afiada. Tudo o que vocês fizeram. Não se atreva. Vocês não fizeram nada além de pegar. A mamata acabou. Desliguei antes que ela pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sara estendeu a mão e apertou a minha. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. 10 minutos depois, o ataque de Roberto começou. Ele não se deu ao trabalho de conversar. Foi direto para a caixa postal, sua raiva potente demais para ser contida em um diálogo. Ouvimos as mensagens juntos, meu telefone na mesa entre nós. A primeira era apenas raiva gaguejada. Qual é o seu problema, Lena? Você enlouqueceu. Acha que pode simplesmente desligar o dinheiro? A mamãe está um caco. Você liga de volta para ela e conserta isso. Agora. A segunda mensagem de voz, deixada 5 minutos depois, era mais sinistra. Sua voz estava mais baixa, cuspindo veneno. Você quer jogar duro? Beleza. Vamos jogar. Acha que é tão perfeita trabalhando naquele hospital? Você está instável, Helena. Está claramente tendo algum tipo de colapso mental. Vou ligar para o seu chefe. Vou dizer a eles que você é errática, que é um perigo para seus pacientes. Você vai perder seu emprego, ouviu? Vai perder tudo. Os olhos de Sara se arregalaram, mas senti uma estranha sensação de calma. Ele era previsível. Quando a culpa não funcionava, as ameaças eram seu próximo movimento. Era um animal encurralado atacando. Não apaguei a mensagem. Em vez disso, salvei cuidadosamente o arquivo de áudio. Rotulei-o como Ameaca Roberto, 2512, e enviei por e-mail para minha conta pessoal com o assunto Evidência. Fiz o mesmo com a terceira e a quarta mensagens de voz.
cada uma mais descontrolada que a anterior. Ele estava me dando uma corda e eu estava simplesmente a recolhendo. Logo depois, as mensagens de texto da família estendida começaram. Os primos e tias que eu incluí no e-mail estavam se manifestando, suas palavras um coro de ignorância deliberada e culpa mal colocada. Da minha tia Patrícia: Helena, sua mãe está desesperada. Seja o que for isso, você precisa resolver em particular. Fazer isso no Natal é simplesmente cruel. Do meu primo Gustavo: não foi legal, Lena. Não sei o que está acontecendo, mas o Roberto disse que você mandou umas coisas malucas. Estamos todos preocupados com você. Eles tinham visto a planilha, tinham recebido o arquivo de áudio de suas próprias vozes. E ainda assim, escolheram acreditar na história mais simples: que eu, a quieta e confiável, tinha subitamente enlouquecido. Era mais fácil do que confrontar a verdade feia de que a matriarca da família e seu filho favorito eram cruéis e parasitas. Li cada mensagem e depois a deletei sem responder. Meu silêncio era um muro que eles não podiam transpor. Eles queriam meu silêncio e conformidade por anos. Quando rejeitaram minha filha, esperavam que ela fosse para casa e chorasse em silêncio, que absorvesse a dor sem fazer cena. Quando enviei o e-mail, esperavam que minhas ameaças fossem um blefe, uma explosão dramática que seria seguida por um pedido de desculpas choroso e uma restauração do status quo. Eles queriam controlar a narrativa, manter a feiura em particular. Mas eu não tinha apenas exposto a verdade, eu a tinha documentado. Eles queriam silêncio. Em vez disso, tiveram um acerto de contas. Os dias entre o Natal e o Ano Novo foram preenchidos por um silêncio tenso e vibrante. As ligações e mensagens raivosas cessaram. E eu sabia por quê. Eles estavam se reagrupando, estavam fechando filas e criando uma nova narrativa. Uma na qual eles eram as vítimas da minha instabilidade súbita e inexplicável. Em uma cidade pequena e movida a fofocas como Paraty, uma história como essa poderia criar raízes rapidamente e sufocar a verdade. Eles contavam com os laços de família e o peso da tradição para protegê-los. Assumiram que, tendo deixado meu ponto claro, eu agora recuaria e permitiria que eles administrassem as consequências. O primeiro movimento público deles veio na véspera de Ano Novo. Um e-mail chegou na minha caixa de entrada da minha tia Patrícia. Era endereçado a toda a lista de e-mails da família estendida. Lendo-o, eu quase podia ouvir sua voz melosa e santimônia. "Querida família", começava. "Enquanto nos preparamos para receber um novo ano, vamos todos tirar um momento para refletir sobre o que realmente importa. A vida é muito curta para amargura e divisão. É minha mais profunda esperança que possamos deixar qualquer desagrado recente no passado e seguir em frente em um espírito de perdão e amor. Família é tudo, afinal." Era uma obra-prima de agressão passiva. Sem mencionar um único detalhe, me pintava como a fonte de amargura e divisão, e eles como a parte benevolente, pronta para perdoar minhas transgressões. Era uma tentativa de amenizar as coisas publicamente, de varrer a sujeira para debaixo do tapete para que a família pudesse apresentar uma frente unida. Era o convite deles para que eu aceitasse silenciosamente meu papel como a difícil e deixasse o assunto morrer. Olhei para o e-mail, depois para o arquivo de áudio ainda no meu desktop. As palavras deles, MP3. Perdão? Amor? Eles não estavam interessados em nada disso. Estavam interessados em absolvição sem pedido de desculpas. Queriam apagar o que haviam feito. Eu não os deixaria. Abri uma resposta. Selecionei "Responder a todos". Vi todos os nomes deles preenchendo a barra de endereço. As tias, os tios, os primos, todas as testemunhas silenciosas. No corpo do e-mail não digitei nada, nenhuma palavra de explicação, nenhuma frase de raiva. Simplesmente cliquei no botão de anexo e selecionei o arquivo de áudio. As palavras deles. MP3.
Apertei enviar. O efeito foi instantâneo. Minha caixa de entrada, que estivera quieta por dias, começou a se iluminar como uma central telefônica. Desta vez, as mensagens não eram preocupadas ou confusas, eram frenéticas e defensivas. De Roberto: "Isso está tirado de contexto. Isso é uma violação da nossa privacidade. Você está distorcendo nossas palavras para nos fazer parecer maus." De Margarida: "Suas frases uma bagunça de erros de digitação. Isso é calúnia, Helena. Eu nunca disse isso. Você está tentando destruir esta família. Você é uma garota odiosa." De um tio: "Ok, foi uma piada de mau gosto. Entendemos. Você está com raiva, mas expor isso só está piorando as coisas para todo mundo. Você precisa parar. As reações deles me disseram tudo. Nenhuma pessoa escreveu: 'Sinto muito em ouvir isso. É uma coisa terrível de se dizer.' O impulso imediato deles foi negar a evidência, atacar o mensageiro e proteger o status quo. Eles não estavam arrependidos pelo que fizeram. Estavam arrependidos por terem sido pegos. Li algumas delas. Depois fechei meu notebook. Recusei-me a me envolver. As provas falavam por si, assim como a resposta deles a elas. Discutir seria inútil. Apenas me puxaria para a lama com eles. Mais tarde naquele dia, Sara, que tinha visto a troca de e-mails, balançou a cabeça. "Eles nunca vão admitir", disse ela. "Eles só vão tentar gritar mais alto que você até você se cansar." Ela pegou o telefone. "Eles querem controlar a história. Então vamos dar às pessoas uma história diferente para ler." Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela estava digitando. Alguns minutos depois, ela me mostrou o telefone. Ela havia escrito um post em sua página do Facebook, visível para o amplo círculo de amigos e membros da comunidade que compartilhávamos em Paraty. O post era elegante e simples. Não citava nomes. Não precisava. Era uma foto de Sofia e eu, sorrindo, tirada mais cedo naquele dia. A legenda dizia: "Pensando muito ultimamente sobre o que família e hospitalidade realmente significam. Não é sobre ter a maior mesa, é sobre garantir que todos tenham um lugar. É sobre edificar as pessoas, não mandá-las embora. Se você rejeita uma criança à sua porta, não se surpreenda quando ela e sua mãe decidirem construir seu próprio lar." Tão incrivelmente orgulhosa da graça e força demonstradas pelas minhas pessoas favoritas, Helena e Sofia Vargas. Foi silencioso, foi digno e foi devastadoramente eficaz. Não se espalhou como um incêndio, mas como uma maré lenta e constante. A narrativa que eles tentaram tanto controlar, de que eu era desequilibrada e vingativa, foi subitamente contrariada por um testemunho público de nossa graça. Começamos a receber mensagens discretas de apoio. Um bilhete de uma colega enfermeira, uma mensagem de texto de um pai da escola de Sofia, uma curtida no post de um primo distante que permaneceu em silêncio na corrente de e-mails. Tínhamos lhes dado a verdade em particular e eles a rejeitaram. Então permitimos que uma versão mais elegante daquela verdade existisse em público. Não tivemos que lutar contra a história deles. Apenas tivemos que contar a nossa. Uma melhor. 6 meses se passaram. A tempestade furiosa daquele Natal se transformou em um céu quieto e vazio. A primavera floresceu em Paraty, cobrindo a cidade de jasmim e novos começos. Nossa casa era um oásis de calma. As mensagens de voz ameaçadoras e os e-mails acusatórios haviam diminuído até parar, substituídos por um silêncio profundo e bem-vindo. Sofia estava prosperando. A sombra que caíra sobre ela naquele inverno havia recuado e ela estava despejando sua energia nos estudos e, pela primeira vez, em sua poesia. Estávamos nos curando. A reconstrução não era apenas emocional, era profissional. Meu trabalho no centro de apoio havia se tornado meu santuário e minha missão. Toda a energia que eu antes gastava gerenciando os desastres auto-infligidos da minha família, eu agora despejava em meu trabalho. Meu foco era nítido, meu propósito claro. Isso não passou despercebido.
O ápice desse trabalho veio em junho, na gala anual da nossa instituição. Era uma noite quente e o evento foi realizado em um armazém restaurado à beira do rio, com luzes de fada penduradas entre velhas vigas de madeira. Eu era mais do que uma participante este ano. Eu estava no programa. Sara e Sofia estavam lá, meus 2 pilares de apoio. Sofia parecia linda e confiante em um simples vestido azul, seus olhos brilhando de orgulho, enquanto eu estava no pódio, olhando para os rostos de meus colegas, doadores e líderes comunitários, senti uma sensação de calma que não sabia ser possível. Falei sobre a missão da nossa instituição, fornecer uma tábua de salvação para aqueles em crise, e então fiz a transição para um novo projeto, um que eu construí do zero, nascido das cinzas daquela véspera de Natal. Muitas vezes, as crises mais profundas são aquelas que ninguém vê, eu disse, minha voz clara e firme. Elas não acontecem em becos escuros, mas em salas de jantar bem iluminadas. São as crises de pertencimento. Para um jovem, o sentimento de ser deixado de lado pelas mesmas pessoas que deveriam amá-lo incondicionalmente pode deixar uma cicatriz que dura a vida inteira. É um tipo de trauma silencioso e invisível. Fiz uma pausa, depois continuei. É por isso que esta noite estamos lançando oficialmente uma nova iniciativa. Chama-se Fundo Dona Clara, em homenagem à minha avó, uma mulher que acreditava que toda mesa deveria ter uma cadeira a mais, só por via das dúvidas. Descrevi o propósito do fundo: fornecer oportunidades de mentoria, pequenas bolsas de estudo e auxílios de emergência para adolescentes e jovens adultos em nossa comunidade que foram ostracizados ou emocionalmente negligenciados por suas famílias. Era uma maneira de transformar dor em poder, de construir uma rede de segurança para jovens que tiveram a sua arrancada. Quando terminei, os aplausos foram avassaladores. Mais tarde, enquanto eu estava com minha equipe, minha chefe ergueu sua taça. Um brinde, disse ela, sua voz calorosa. A Helena Vargas, a mulher que parou de se desculpar por sua própria força. Meus colegas brindaram suas taças contra a minha, seus sorrisos genuínos. Aos olhos deles, eu nem era uma vítima ou uma mulher desprezada. Eu era uma líder. Eu era uma construtora. Em meio a essa nova vida, os fantasmas da antiga ainda faziam seus apelos tênues. Durante a noite, meu telefone vibrava com uma mensagem de Margarida. Eu olhava para a tela e via as prévias. Helena, por favor, atenda. Ou, eu só quero conversar. Eu não sentia nada. Nenhuma raiva, nenhuma pena. Era como ler uma mensagem destinada a outra pessoa, alguém que eu costumava ser. Eu simplesmente colocava o telefone de volta na minha bolsa, sem resposta. A mensagem mais chocante veio uma semana após a gala. Um e-mail de Roberto apareceu na minha caixa de entrada. O assunto era apenas 2 palavras. Me desculpe. Por um segundo, fiquei paralisada. Essa era a única coisa que eu nunca esperava. Meu dedo pairou sobre a mensagem, minha curiosidade guerreando com minha paz arduamente conquistada. O texto de prévia mostrava as primeiras palavras. Me desculpe, eu perdi tudo. Meu negócio faliu, a Lori me deixou. Parei de ler, percebi que não importava. O pedido de desculpas dele, se é que era isso, nasceu de sua própria ruína, não de remorso pelo que ele fez a Sofia. Ele não estava arrependido pela dor que causou. Estava arrependido pelas consequências que agora enfrentava. Seu mundo desabou, não por causa de um único e-mail que enviei, mas porque era um castelo de cartas construído sobre uma base do meu dinheiro e da sua irresponsabilidade. Eu simplesmente parei de segurá-lo. Sem abri-lo, sem ler outra palavra, selecionei o e-mail. Meu cursor moveu-se para o ícone da lixeira. Cliquei nele. Em seguida, fui para a pasta da lixeira e cliquei em esvaziar lixeira. Desapareceu. Seu conteúdo desconhecido e irrelevante. Ele me perdeu tudo por minha causa. Ele perdeu tudo por causa de si mesmo.
Minha parte na vida dele e minha responsabilidade por seus fracassos havia acabado. Outro ano se passou e, com ele, as estações de nossa nova vida se acomodaram em um ritmo confortável. Era uma vida definida não pelo que havíamos perdido, mas pelo que estávamos construindo. Os primeiros dias frescos de outono chegaram e eu dirigi para visitar Sofia na faculdade. Caminhando pelo campus salpicado de sol, com seus prédios antigos de tijolos e estudantes correndo para as aulas, senti uma sensação de paz tão profunda que era quase startling. Era por isso que eu vinha trabalhando. Este era o futuro que eu havia garantido para ela. Sofia estava florescendo. Ela não era mais a garota ferida que eu abracei no sofá. Era uma jovem mulher confiante e articulada. Seu quarto no dormitório era uma bagunça caótica e feliz de livros, esboços e fotos de seus amigos. Ela estava estudando literatura e sua paixão por isso era palpável. O ponto alto da minha visita foi segurar uma cópia da revista literária do campus. Lá, na página 17, havia um poema intitulado A Cadeira Vazia, por Sofia Vargas. Li as palavras e lágrimas brotaram em meus olhos. Não era um poema de raiva ou amargura. Era sobre aprender que uma cadeira vazia não é um vácuo, mas uma oportunidade, um espaço que você pode escolher preencher com algo melhor. Era sobre construir sua própria mesa em vez de esperar por um convite para a de outra pessoa. Ela pegou o momento mais feio de sua jovem vida e o transformou em arte. Ela encontrou sua voz e era poderosa e clara. Minha própria vida se transformou em paralelo. Fui promovida a diretora de programas na instituição. Meu trabalho não se limitava mais a um centro. Agora eu supervisionava programas de apoio em crise para toda a cidade. Meus dias eram longos e desafiadores, cheios de logística, redação de subsídios e gerenciamento de uma grande equipe. Mas era um trabalho profundamente significativo. Eu via o impacto do Fundo Dona Clara em primeira mão. O adolescente que usou uma bolsa para comprar um notebook para ir à faculdade depois de ser expulso de casa. A jovem que foi pareada com uma mentora que a ajudou a encontrar um apartamento seguro. Eu não estava mais apenas consertando os problemas da minha própria família. Estava ajudando a construir uma comunidade mais forte e compassiva. A notícia sobre a antiga casa de Margarida e Roberto chegou a mim de segunda mão. Uma vizinha antiga, alguém com quem eu nem falava há anos, mencionou de passagem no supermercado. Você soube que a antiga casa da sua família finalmente foi vendida? Ela perguntou. Demorou uma eternidade. Leilão do banco, eu acho. Uma pena o que aconteceu lá. Mais tarde naquele dia, pesquisei online. Lá estava. A grande casa antiga, agora com uma faixa vermelha de vendido cortando a foto principal. A descrição era estéril, tudo sobre metragem quadrada e características históricas, sem menção à vida ou à toxicidade que um dia abrigou. Senti uma surpreendente falta de emoção. Não houve uma onda triunfante de vitória, nem uma tristeza persistente. Foi como olhar para a foto da casa de um estranho. Era apenas um prédio e não tinha mais poder sobre mim. O orgulho deles, que fora tão formidável e cuidadosamente mantido quanto aquela casa, evaporou junto com seus ativos. Ouvi sussurros de que Margarida estava morando em um pequeno apartamento alugado a 1 hora da cidade, e Roberto se mudou completamente depois que seu negócio e casamento desmoronaram. A posição social deles em Paraty, que eles prezavam acima de tudo, desapareceu. Eles não eram mais os anfitriões de festas luxuosas. Eram um conto de advertência sussurrado durante o brunch. Suas ligações e mensagens de texto haviam parado há muito tempo. Antes que parassem, eu dei o passo final de bloquear seus números. Não foi um ato de raiva, mas de simples organização, como limpar arquivos antigos que não eram mais necessários. Eles não faziam mais parte da minha vida e eu precisava garantir que não pudessem forçar sua entrada de volta. Olhando para a foto daquela casa vendida, a finalidade de tudo se assentou.
Eles construíram uma vida de conforto e status, mas nada disso era verdadeiramente deles. Era uma vida construída com meu dinheiro, meu crédito, meu trabalho e meu silêncio. Quando retirei essas coisas, o mundo deles provou não ter fundação própria. Simplesmente desmoronou. Eles me perderam apenas uma casa, perderam tudo o que construíram nas minhas costas. 2 anos exatos depois que Sofia voltou para casa em lágrimas. Era véspera de Natal novamente. O ar lá fora estava frio para Paraty e uma névoa suave se agarrava às árvores antigas. Mas dentro da minha casa estava brilhando. Não havia lustres grandiosos ou bandejas de prata reluzentes. Tínhamos uma árvore ligeiramente torta que Sofia e eu decoramos, coberta com uma coleção descombinada de enfeites, cada um com sua própria história. O cheiro de canela e gengibre dos quitutes de Sara enchia o pequeno espaço, e uma estação de jazz tranquila tocava de um alto-falante no canto. Nossa reunião era pequena, íntima e escolhida. Éramos apenas eu, Sofia, Sara e 2 dos meus amigos mais próximos do hospital. Não havia tensão, nem performance, nem pisar em ovos. As risadas eram fáceis e genuínas. Não éramos unidos por obrigação ou por um sobrenome compartilhado. Éramos unidos por afeto genuíno e respeito mútuo. Esta era minha família agora. Após nosso jantar simples, sentamo-nos na sala de estar, canecas de chá aquecendo nossas mãos. Sofia, que tinha voltado da faculdade para as festas, pegou um pequeno diário encadernado. Eu escrevi algo que gostaria de compartilhar, disse ela, sua voz suave, mas segura. Todos nós nos viramos para ela. A Lila, que leu seu poema naquela noite, estava a um mundo de distância dela. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio antes de todos nós explodirmos em aplausos. Sara tinha lágrimas nos olhos. Eu apenas olhei para minha filha, meu coração inchando com um amor tão feroz e orgulhoso que quase doía. Ela pegou sua dor e a usou como combustível, nem para queimar o mundo, mas para iluminar seu próprio caminho. Enquanto eu olhava ao redor da sala, para Sara conversando com meus amigos, para Sofia rindo, para Sil a luz quente e suave banhando a todos nós, minha mente divagou de volta para aquela outra casa, aquele outro Natal. Pensei nos quartos cavernosos, nos móveis caros e na sensação fria e oca que sempre permeou o ar. Lembrei-me da sensação de ser uma estranha em um lugar que deveria ser meu lar. Um único e poderoso pensamento floresceu em minha mente com clareza absoluta. Eles disseram que não havia lugar em sua mesa, então eu construí a minha. Era simples assim. Passei anos implorando por um espaço em uma mesa onde eu nunca fui verdadeiramente querida. Paguei pelas cadeiras, pela comida, pelo teto sobre suas cabeças, tudo na esperança desesperada de que meu valor um dia fosse reconhecido. Mas meu valor nunca esteve em questão. A falha estava na visão deles, na incapacidade deles de vê-lo. O mundo deles era construído sobre exclusão, sobre estar lotado, sobre decidir quem era e quem me era digno de um assento. Meu mundo, aquele que eu construí nesta pequena casa brilhante, tinha regras diferentes. Minha mesa era pequena, mas suas bordas eram suaves e expansíveis. Sempre podia arranjar espaço. Olhando para os rostos sorridentes das pessoas que eu amava, percebi como era um verdadeiro lar. Não era uma estrutura de madeira e gesso. Era uma fortaleza construída de confiança e aceitação. Era um lugar onde você não precisava se desculpar por existir, onde era amado nem por sua utilidade, mas por sua alma. Eu sorri, um sorriso real e profundo que alcançou meus olhos. Os fantasmas do passado finalmente se foram. Eles não foram derrotados em um brilho de glória vingativa. Eles simplesmente desapareceram, famintos da atenção e energia que precisavam para sobreviver. Em seu lugar estava isto, uma paz quieta e inabalável. E nesta mesa sempre havia espaço para o amor. Fim da história.